conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador e professor, que está sempre com a gente aqui às segundas, nos ajudando a entender cenário político nacional e internacional. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bom, Thalita? Um pouquinho gripado, recebemos uns familiares aí durante o feriadão de Páscoa e eu e meus filhos caímos um pouco, os dois com febre, eu um pouquinho gripado aqui, mas tudo bem, né? Pronto para a batalha, aí estamos para a briga, segunda-feira, vamos que vamos. É isso, boa recuperação para vocês. Tenho visto bastante gente com imunidade baixando realmente, pegando resfriado, ficando mais baqueado, né? Boa recuperação para vocês. Fernando, queria começar te ouvindo rapidamente sobre o cenário internacional, já que tem bastante coisa nacional para a gente conversar também. Mas, assim, um episódio importante, o Irã, inclusive, complementando, né, esse episódio, prometeu uma resposta decisiva após esse ataque. A gente já vem conversando aqui sobre o risco de uma guerra regional, né? E Israel, neste momento, está cutucando o Irã com esse ataque, não? Exato, Thalita. A coisa ficou muito complicada agora. Vamos lembrar que não é a primeira vez que Israel está provocando o Irã a todos os momentos. Durante o ano passado, nós tivemos várias vezes em que Israel atacou a borda, né, das relações iranianas, sejam suas embaixadas ou militares em outros países. E dessa vez a coisa ficou mais complicada, até porque na semana passada nós tivemos a maior manifestação contra o Netanyahu, exatamente no momento do feriado religioso deles. A situação acho que sai um pouco de controle, foi morto ali o número 2, o número 3, o principal líder militar, o chefe militar das operações na Síria, e portanto Israel pode se defender dizendo que, né, matou uma liderança que estava atacando seu território, mas não fica muito claro como é que isso vai funcionar a partir de agora. Duas coisas interessantes que a gente tem que lembrar: primeiro, que ele foi morto no consulado. Consulados são diferentes de embaixadas. As embaixadas são áreas de governo, onde você tem a tratativa das discussões mais importantes. Os consulados normalmente são para atendimento de população civil, atendimento de estrangeiros dentro de outros territórios, e portanto, em que pese que são áreas, obviamente, de relações internacionais, o peso de se atacar um consulado ele é um pouco maior, né? Então, se percebe ali que houve uma tentativa de dragar toda a região para um conflito que a gente não sabe muito bem como vai terminar. Eu estava procurando informações agora, porque há também informações de que Israel mandou fechar a retransmissora, né? A empresa de mídia Al Jazeera, mandou fechar Al Jazeera de imediato, quer dizer, e declarar Al Jazeera, inclusive, uma empresa terrorista, e aí vai poder prender todos os seus jornalistas dentro do seu território. Além disso, ouvi informações de que a embaixada canadense também teria sido atacada, porque fica ali próximo, né, e teria danos na embaixada canadense. O governo norte-americano ainda não se manifestou, mas nas últimas semanas havia um levantar de críticas por parte do próprio governo americano, incluindo a vice-presidente e o presidente Biden, ambos dizendo que Israel estava indo longe demais, e é aquilo que a gente tinha falado anteriormente, né, Thalita? Israel, ele costuma dobrar a aposta sempre, né? Então, se você acha que você pode negociar com o governo de Israel, Israel demonstra que não há negociação. Ele toma as decisões e ele dobra a aposta. Então, o Biden chegou a se deslocar para lá, mandar o seu secretário de Estado para ver se conseguia uma negociação, e nesse momento parece que tudo vai ser jogado por água abaixo, na medida em que, se o Irã retaliar, uma guerra regional é inevitável, e aí nós vamos ter que ver como é que as potências se organizam, porque a guerra regional não pode afetar necessariamente a segurança de China e Rússia, que dependem em grande medida de uma aliança também com o Irã. Então a situação fica muito complicada mesmo, e talvez o Netanyahu tenha conseguido o que ele estava tentando há tanto tempo, que é deslocar o foco das críticas de si para uma guerra em larga escala na região. Mesmo porque, por conta dessa manifestação de sábado ali contrária a Benjamin Netanyahu, ele fez um discurso depois no domingo dizendo que invadiria Rafah via terra, né, por via terrestre, reafirmando, na verdade, esse plano que a gente pensava que ele poderia ter sido dissuadido, né, dessa ação, mas não, ele reafirma isso após essa manifestação. Então ele vai levar a guerra cada vez mais
adiante e, de fato, podendo com isso criar uma guerra regional. Esses próximos dias, então, serão bastante decisivos, né, Fernando? A gente vai ter que não só ver se Israel vai passar por cima de todas as recomendações norte-americanas, o governo dos Estados Unidos deixou muito claro que não apoiaria uma ação por terra em Rafa, porque isso desestabilizaria absolutamente toda a região, mas a gente sabe que esse é o plano final de Israel, querendo se ver livre de toda a população palestina na região de Gaza, e provavelmente depois vai fazer isso também na região de West Bank, né? Então a gente está muito preocupado com o que vai acontecer. O Biden acabou de ser perguntado, parece que ele está dando uma entrevista nesse momento, e ele foi perguntado por um jornalista a respeito do que está acontecendo. E vamos esperar, vamos ver, ou não, isso não é sobre Gaza, assim. E vamos ver como é que ele vai se manifestar, vamos ver o que ele vai dizer, porque é essencial que as potências agora façam valer, inclusive, a decisão de cessar-fogo na ONU. Vamos lembrar que a gente conseguiu, na semana passada, ainda uma decisão de cessar-fogo extremamente importante. E contra tudo isso, Israel sobe a aposta e ameaça levar a região toda a uma guerra que, olha, Thalita, não é uma guerra simples, não vai ser uma guerra de armas e soldados, simplesmente é uma guerra tecnológica e talvez até uma guerra nuclear. Nós temos que estar atentos a isso. Estaremos atentos a cada movimentação em relação, então, a esse episódio que marca agora esse novo capítulo, talvez, da guerra ali que acontece contra palestinos na faixa de Gaza. Fernando, quero trazer a discussão agora para cenário nacional, porque eu quero conversar com você sobre a situação de Sérgio Moro. Então, tem início hoje, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, essa possível cassação do senador Sérgio Moro. São duas ações, né? Até explicando para quem nos acompanha, uma encabeçada pelo PL e uma outra que tem ali a coligação do PT, né? Da base governista. Então é inusitado, né? Mas essas duas ações foram juntadas aí, PL e PT, contra Sérgio Moro nesse momento. E porque, assim, de forma bem resumida, ele fez uma pré-campanha à presidência e depois resolveu sair como senador. Então, ele teria ultrapassado ali o limite de gastos que cada senador tem disponível. Então, por conta disso, esse pedido de cassação, porque ele teria cometido essa fraude. Enfim, como você vê esse julgamento? A gente tem 3 agora sessões do Tribunal Regional Eleitoral. Ao que tudo indica, vão caçá-lo, mas a gente não sabe ainda nem o voto do relator. O relator ainda vai apresentar o seu voto para a gente poder saber como isso vai se encaminhar. Como que você vê esse julgamento? Então, Thalita, vamos lembrar duas coisas, né? Se o Sérgio Moro não for cassado, abre-se um precedente muito perigoso, porque o Sérgio Moro começou uma campanha como se fosse se candidatar a presidente, para que as pessoas entendam, cada um dos cargos eletivos no Brasil, ele tem um limite, um teto de gastos que você pode fazer, né? Se você for concorrer para a Câmara, você pode gastar X, se você for concorrer para o Senado, pode gastar mais, se for concorrer para a presidência, pode gastar bem mais. Então, o que o Sérgio Moro fez foi se lançar a presidente e, portanto, usou o dinheiro na época do PL, inclusive, para iniciar esse processo de campanha. Contam que ele comprou alguns tipos de tratamentos estéticos e pacotes de mídia e uma série de outras coisas ali, e em seguida ele reduz para o Senado e usa toda a verba que era disponível para o Senado. Portanto, tudo aquilo que ele tinha gasto enquanto a campanha a presidente ficou meio que, né, um extra que ele recebeu de graça. Se ele não for cassado por conta disso, isso vai começar a virar uma praxe, especialmente para as pessoas que têm muito dinheiro, né? Se candidata a um cargo mais alto e depois que consegue algum tipo de mídia, algum tipo de aderência política, em seguida volta para um cargo mais baixo e a partir daí gasta de novo todo o dinheiro. Então é muito complicado. Agora, vamos lembrar que esse mesmo TRE, ele inocentou Deltan Dallagnol por 6-0. Né? Então, de alguma maneira, apesar de nós termos, acho que um ou dois ministros novos, mas ele inocentou Deltan Dallagnol, e nós estamos falando das relações de família do judiciário no Paraná, que são extremamente perversas, extremamente profundas. Né? Houve até uma dificuldade do presidente Lula de indicar uns ministros para os tribunais do Paraná que não tivessem nenhuma relação com Dallagnol ou Moro, porque as famílias estão muito arraigadas dentro do judiciário
judiciário sempre tem um pai que era juiz, um outro que era desembargador, e essas coisas vão se reproduzindo, que por sinal é um tema que a gente poderia mais tarde discutir com algum cuidado, porque isso altera essencialmente, né, o andamento e a forma como as nossas instituições operam. Então, vamos aguardar para ver como é que funciona, como é que o tribunal vai se colocar. Há uma aposta de que ele sairá cassado, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu tenho a impressão que, inclusive, para reduzir a pressão, acho que alguém deve pedir vistas nesse momento e atrasar um pouquinho, 1 ou 2 dias, para dar um pouco, né, uma quebrada, até porque o julgamento está sendo transmitido ao vivo e isso é mais pressão. Agora, o interessante é o seguinte, né, Thalita? Sérgio Moro bebendo um pouco do seu veneno, né? E fazendo acontecer aquela provocação que o presidente Lula fez a ele, dizendo: olha, no momento que você não for mais necessário, que você não for mais importante para as elites, você vai ser descartado e você vai encarar as mesmas dores e os mesmos processos que você está infligindo aos outros. É só, acho que aí que o presidente Lula achou que a justiça ia tratar o Moro diferente, mas não, está sendo tratado com muito mais cautela do que foi o presidente Lula por ali, mas acho que vai ter o seu mandato cassado, sim. Lembrando que qualquer que seja o resultado aí no Tribunal Eleitoral do Paraná, as partes perdedoras poderão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, muito provavelmente, esse processo de cassação, se for aprovado agora nesse primeiro tribunal, ele pode se alongar e pode acontecer só no segundo semestre, inclusive, né? Eu já li, inclusive, sobre como essa decisão pode influenciar o pleito municipal, então seria interessante que isso acontecesse só depois das eleições municipais, mas daí a gente já está falando no final do ano, né? Então aí ainda tem um longo caminho para que essa cassação seja efetivada, não? Esse aqui não é a decisão final, nem de longe, né? O TSE ainda pode dar e deve dar a sua cartada final, qualquer resultado que seja, uma das partes vai apelar, e aí entra aquela questão interessante que a gente sempre fala, porque há um discurso que trata a justiça como a justiça sendo distante da política, então a justiça seria, né, necessariamente neutra, equidistante, e aqui a gente começa a perceber que não é bem assim, né? Nós temos eleições municipais aí no meio, e essa questão sobre Sérgio Moro no Paraná é uma questão tremendamente delicada, porque ele arregimenta votos no Paraná ainda de alguma maneira, tanto que sua esposa está tentando já trocar domicílio para caso ele venha a ser cassado, ela possa apresentar candidatura e levar os seus votos nisso, então os partidos já estão olhando isso com calma, e aí você percebe aquilo que cientistas políticos, historiadores, sociólogos sempre disseram, né? O uso perverso das instituições, quer dizer, as instituições estão ali, mas nada nos garante que elas cumprirão com sua função democrática, elas podem ser usadas perversamente, como a gente está vendo ali, domicílios eleitorais para cá, para manutenção de candidaturas e tudo com interesse político por trás muito forte numa região que está assim conflagrada. Vamos aguardar, porque o correto seria que a justiça fosse rápida e muito direta nesse ponto, até para dirimir quaisquer dúvidas, mas eu tenho a impressão que nós vamos esperar isso para o final talvez para o segundo semestre, ali para outubro, isso tem alguma solução. Fernando, para finalizar, eu queria te ouvir sobre os 60 anos do golpe, então, que instaurou essa ditadura aqui no nosso país. Um período para a gente refletir, um momento para a gente refletir sobre o que foram esses anos. Como que você viu essa data sendo comentada aqui no nosso país? Você achou que foi o suficiente, que a gente deveria se aprofundar nessa discussão? Isso acabou passando um pouco batido. Como que você está vendo esse momento que a gente vive diante desses 60 anos do golpe? Como historiador, Thalita, é muito triste a gente ver as coisas acontecerem de novo por falta de um melhor trato da informação do nosso passado, né, o que a gente chama de memória pública. Quer dizer, só vamos lembrar algumas coisas que as pessoas talvez não conheçam, mas o perpetrador, o cara que dá início ao golpe, não é ele que organiza, nem o mais importante, mas aquele que bota as tropas na rua, o general Olímpio Mourão Filho, que sai de Minas Gerais para ir a Brasília, ele tinha sido um dos tenentes, enquanto tenente, portanto mais jovem, que tinha feito o tal do plano Cohen,
que era um plano falso, que dizia que a União Soviética iria invadir o Brasil e que ajudou Getúlio Vargas a dar o golpe do Estado Novo. Então, veja, como nós não trabalhamos a memória pública lá atrás, em 37, 38, 45, 50, né, a mesma figura perversa que já lá atrás tinha agido contra a democracia, volta a agir em 64, coloca as tropas na rua, agora como general, e desencadeia, né, o dia de 21 anos, como a gente costuma dizer. E, de novo, nós não trabalhamos a memória pública de 64, 70, 80, 90, não trabalhamos. Começamos a trabalhar isso no primeiro governo Dilma, onde a presidenta bancou a Comissão da Verdade, e a partir dali, também por conta disso, os golpes se estruturam no Brasil, primeiro contra ela, depois a prisão de Lula, depois as 3 tentativas de golpe de Bolsonaro, de 21, 22 e 23, e, de novo, o que está faltando é que a gente tenha consenso sobre o nosso passado. E quando eu vejo pessoas comemorando o 31 de março, no sentido de fazendo almoços, quando eu vejo um senador da República, que nem o Mourão, dizendo que a nação salvou-se a si mesma, com o perdão, né, da escrita, como ele colocou, mas a gente percebe que nós temos muito que caminhar ainda com relação à memória pública no Brasil. É preciso, sim, que a gente chegue a determinadas conclusões no passado. Algumas conclusões deveriam ser simples e objetivamente fáceis de se fazer. Tortura não se deve aceitar sob hipótese nenhuma. Todo tipo de violência do Estado deve ser reparada pelo Estado, pelos seus meios e suas instituições, e todo tipo de ataque à democracia precisa ter, sim, um termo e precisa ser levada à justiça tão logo esses movimentos sejam debelados. É necessário que a gente construa esses consensos e que volte a deixar de colocar nome não coloque mais nome de militar em ponte, em rua, e comece a lembrar daqueles que morreram lutando, né? Não só aqueles estudantes que estavam ali, mas nós também perdemos 8 mil, né? 8 mil indígenas foram mortos pelo exército brasileiro, pelo governo brasileiro naquela época, porque se acreditava que os indígenas então estariam cooperando com essas forças comunistas, numa das maiores loucuras que nós já vivemos. E é muito doloroso para mim, como historiador, Thalita, ter que, em 2024, continuar discutindo coisas que nós temos já uma quantidade brutal de vídeos, de documentos, de comprovações, mostrando que foi um momento nefasto da nossa história. Sempre que a gente hipoteca o presente com o objetivo de governabilidade, né, a gente acaba deixando o passado a descoberto e a gente coloca o nosso futuro em risco. E o presidente Lula tem que pensar com muito cuidado isso. Talvez 1 ou 2 votos, 1 ou 2 noites com maior sono hoje no presente, porque ele, né, fez um tipo de acordo que minorou as críticas aos militares, possa parecer que vale a hipoteca do nosso passado, mas não vale, presidente. Não adianta nada o senhor tirar as pessoas da miséria hoje, e talvez até 2026 elas comam, e depois 2027 e 2028 nós tomamos outro golpe, porque não conseguimos controlar o fluxo de informações sobre o processo do nosso passado, em especial a nossa memória pública. A gente não pode hipotecar os tempos, e infelizmente a gente que é historiador está sempre vivendo isso, sabe, Thalita? A gente sempre está dizendo que determinadas coisas aconteceram de determinada forma e que vão acontecer novamente, mas as pessoas não resolvem. Não interessa no momento presente esse tipo de negociação. Que bom que a sociedade brasileira pelo menos fez algum tipo de manifestação, mas foi pouco. Nós precisávamos do engajamento do legislativo e do executivo nisso. Perfeito. Rapidamente, ponto alto da semana? Eu acho que nós vamos ter que ver esse desenrolar agora, né? Eu ia falar que o ponto alto da semana necessariamente era a política norte-americana e como as pesquisas estavam dando Joe Biden à frente de Donald Trump pela primeira vez nos últimos tempos, então a gente tinha que ficar de olho nisso, mas eu acho que diante da confusão que aconteceu agora, hoje, no Oriente Médio, nós vamos ter que ficar de olho nisso, porque vai influenciar também a campanha lá nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o ponto internacional mais importante. E aqui no Brasil, como o presidente Lula vai se manifestar a respeito da Petrobras e se manifestar a respeito dos planos para a exploração do petróleo na região norte. Parece que chegaram a um acordo e que o Brasil vai abrir mão disso num ato impressionantemente forte, simbólico para o Brasil, mas que deve atrair as oposições de todos os jornais no Brasil, dizendo que nós vamos abrir mão de uma quantidade grande de dinheiro porque não vamos explorar o petróleo na margem norte
do nosso continente. Então vamos ver como é que o presidente vai lidar com isso, porque parece que esse anúncio está para ser feito entre hoje e amanhã, ou pelo menos no decorrer da semana. Vai ser um ato bastante desprendido do presidente, corajoso, mas que ele vai precisar ter apoio para sustentar, porque não é à toa os acionistas da Petrobras não vão deixar isso de lado, não. Vamos ficar ligadíssimo nessa notícia, então, para esperar com expectativa esse anúncio. Fernando, sempre muito bom começar a semana aqui com você, viu? Um beijo enorme, boa recuperação e até semana que vem. Obrigado, Thalita. Beijo para você e um bom dia. Bom dia. Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas no Bom para Todos, na TVT.